Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Oliver odiava ser chamado de vagabundo, mendigo ou vadio. Ele preferia o termo socialmente neutro de artista livre. Ele já se sentia assim muito antes de estar nas ruas. O que ele realmente era, um vagabundo? É que viver entre quatro paredes o deixava sobrecarregado. Além disso, ele realmente era um artista. Antigamente, suas pinturas eram populares e procuradas. Naqueles tempos gloriosos, ele chegou a realizar várias exposições de câmara em pequenas galerias. Uma dúzia de críticos chamou as obras de significativas, e mais um par de pomadas nojentas. Naquela época, o artista não se importava com o que alguns dos menos favorecidos diziam sobre ele. Os clientes pagavam valores altos pelos retratos, que Oliver, em sua expressão apropriada, escreveu o calcanhar da pata de um gato. Não que ele se banhasse em dinheiro, mas a necessidade não sabia, e ele desfrutou de grande fama em círculos restritos. A sorte, entretanto, é caprichosa. E depois de muitos anos de sucesso, depois da fama mundana e da riqueza relativa, sempre pode vir um período de esquecimento. Para Oliver, esse período se arrastou. Primeiro, ele mandou embora o dono de uma galeria que tolerava todas as suas travessuras e trazia clientes. Foi isso que George, o artista, disse naquele dia. Você está literalmente me roubando. Você está me forçando a entrar em algum tipo de canal no qual estou espremido. Estou ficando livre, está me ouvindo? O que George disse, Oliver não se lembrava. Então, ele bateu a porta com orgulho, deixando seu apartamento. Deixou a esposa e os filhos envergonhados, que a essa altura já eram relativamente maduros e estavam cansados de suas palhaçadas. E saiu em uma viagem de graça. No início, tudo estava indo bem em seu próprio estúdio, clientes, modelos. E então veio todo um mar de vinho, no qual ele começou a se engasgar de vez em quando. Você voltará para mim, gritou Helga, sua esposa legítima, quando ele saiu com uma pequena mala. Você voltará rastejando de joelhos. Eu voltarei, respondeu Oliver com um sorriso. Era isso que você era antes de mim, não era? Uma simples vendedora de loja. E agora? A esposa de um artista. Parece orgulhoso, não é? Ao se despedir de Helga, o artista livre sorriu. Ela nunca brigou, cortando pontes. Só que a vida em um casamento, em uma galeria, estava pesando sobre ele. Especialmente todas aquelas convenções e dormir em casa, ser fiel à esposa, não ir ao apartamento das mulheres favoritas. Não vender as pinturas de Najeco para clientes aleatórios e não expor em outras galerias. É claro que a esposa podia tolerar isso no início de sua vida juntos. O estilo de vida de Oliver parecia boêmio para ela e exigia respeito. Ela também o via como um gênio. Mas, gradualmente, o artista de espírito livre tornou-se uma figura volumosa demais para o modesto apartamento do terceiro andar. Ele tinha tetos altos de mais de 3 metros, mas nem isso era suficiente para o voo da alma. A galeria, que lhe trazia uma boa renda, também se tornou muito apertada. Ele se via como uma estrela em ascensão da pintura mundial, mas os contornos eram fantasmagóricos. Ele iria conquistar Paris, Berlim, Madrid, uma a uma. E teria conquistado, a não ser por um vício mórbido em álcool. Assim, ele deixou a galeria e o apartamento, onde até pensou em sair pela janela. Mas o terceiro andar é pequeno demais para esse tipo de fuga, que os criadores de uma vida saturada às vezes se permitem. É por isso que Oliver não saiu pela janela, mas pela porta, e está vagando pelo mundo há 10 anos. Você não é um vagabundo, disse-lhe outro conhecido durante uma garrafa de vinho barato. Você é o melhor artista do mundo. Não, respondeu Oliver de forma coquete. O melhor, mas não do mundo, e sim do país. Você é um gênio. Continuou o conhecido, desfrutando de uma bebida às custas de outra pessoa. Não, não, de modo algum, objetou o artista. Não sou um gênio, mas excelente.
Mas só para encontrar minhas tintas, pincéis e esboços. Os conhecidos ocasionais ficavam com ele não mais do que o dinheiro que sobrava para comida e bebida. Quanto mais Oliver envelhecia, pior ficava a aparência de seus dentes e cabelos, menos mulheres estavam dispostas a aceitá-lo e a servir de modelo para ele. E agora a ideia de voltar para Helga não parecia mais tão assustadora. Especialmente porque ele sabia que metade do apartamento ainda lhe pertencia e que ele poderia encontrar trabalho como decorador. Ou como pintor, na pior das hipóteses, ele sabia como trabalhar com grandes volumes e gostava disso. Mas seu orgulho não permitiria que ele fizesse isso. Essa qualidade, sem a qual o sucesso em qualquer área é impensável, gradualmente se tornou um jugo. Um fardo que o arrastou para o fundo do poço, para uma piscina de vinho e vícios. Naquela manhã, a ansiedade do médico-chefe estava no auge. Sua melhor qualidade era a intuição. Ela funcionava bem no diagnóstico, mas não ajudava em nada no gerenciamento. Ele tinha um senso intuitivo de como era uma pessoa. Mas ele nem sempre entendia o que fazer a respeito. Assim, quando o telefone tocou em seu escritório, ele já percebeu que não receberia boas notícias. Infelizmente, temos que nos despedir de você, disse a voz aveludada do outro lado da linha, sem preâmbulos. Temos mesmo? Andrew ficou assustado. Por quê? Vocês são incapazes de limpar o hospital, disse a voz. Nossas ordens não são cumpridas há meses? Eu discordo, disse o médico-chefe, afrouxando a gravata. Em princípio, se ele fosse discutir com o interlocutor, seria apenas por proforma. Na verdade, ele estava feliz com a liberdade inesperada. O hospital estava em perfeita ordem. A taxa de ocupação é inferior a 90%, a taxa de recorrência é muito baixa. Por quanto tempo a tenda ritual perto da entrada principal aguentará? Perguntou a voz. Quantas reclamações teremos de ouvir antes de chegarmos à sua mente? Ou pelo menos ao seu coração? O que significa tolerar? O ex-diretor médico ficou perplexo. Uma tenda de ritual para o hospital é um evento e tanto. Lá as pessoas podem comprar tudo o que precisam se algo der errado, e em geral. O que você está insinuando? Eu. Interveio a voz. Você deveria ter me contado há um mês. Silêncio. Andrew realmente não podia e não gostava de liderar. Todos os assuntos eram tratados por seus assistentes, aos quais ele dava total liberdade de ação. De fato, foi ele quem montou a funerária de um empresário astuto. Mas o hospital recebia o dinheiro do aluguel e também, na firme convicção de Andrew, a proximidade de tal instituição deveria disciplinar os pacientes. Estou lhe dando uma última chance, disse a voz. Fui persuadido a demiti-lo por incompatibilidade com seu cargo, mas você entenderá. Você não será capaz de... Eu entendi a dica. Andrew relatou alegremente. É muito fácil. Vou escrever uma carta agora mesmo. Mas não se esqueça de que sou uma pessoa materialmente responsável. Para quem vou transferir a casa? E se faltar alguma coisa para a nova pessoa? Não se preocupe com isso, garantiu a voz. Faça um inventário e deixe o negócio. O novo médico-chefe não é da sua conta. A voz desligou. Andrew suspirou e não era assim que ele havia imaginado sua partida. Na verdade, era ainda melhor. Não haveria procedimentos, nem despedidas luxuosas, nem lágrimas de saudade. Ele escreveria uma declaração, deixaria suas chaves e se despediria. Ele mal podia esperar para voltar a exercer a medicina. Melhor ainda, ir para algum vilarejo remoto com 10 casas e tratar lá. É lá que está a vida. É lá que estão os verdadeiros desafios. Administrar um grande hospital foi divertido no início, mas aos poucos toda a diversão foi por água abaixo. Na metade do tempo, tudo o que ele fazia era assinar papéis e lidar com reclamações de pacientes insatisfeitos. Christopher, disse Andrew, apertando o botão de chamada. Christopher, Dance. Você vai ter um novo chefe. O tempo pode estar bom em setembro, mas é melhor não arriscar.
É por isso que Oliver estava usando um Macintosh e nunca se sabe quando vai começar a chover. O inverno estava chegando, então o artista livre teve que encontrar um lar temporário. Ele tinha uma opção em mente em seu antigo bom amigo, que ele não chamava de artista, mas de artesão. Para pedir-lhe ajuda, ele teve que pisar em seu próprio orgulho. Depois de ir ao setor privado, ele passou pelo portão aberto sem campainha e bateu na porta da pequena casa. Depois de alguns minutos de espera, um amigo apareceu na soleira, cujo rosto não podia ser descrito como satisfeito. "Olá, Vance", disse Oliver educadamente e fez uma reverência, parando na porta diante de seu velho amigo. "Faz tempo que não o vejo, amigo. Eu estava passando por aqui e pensei em dar uma passada para ver como você está. Vou ver se você restaurou o caramanchão que destruí da última vez devido à minha negligência grave." "O que você quer?" respondeu o homem bruscamente. "Você quer me transformar novamente em um porco? Ou uma fazenda inteira de porcos, hein?" Com Vance, no passado, eles tiveram uma longa colaboração. Os dois artistas seguiram caminhos muito diferentes. Se Oliver estava realmente buscando liberdade concentrada, Vance estava buscando enriquecimento. Se Oliver era procurado pelas mulheres e inspirado por elas, Vance nunca foi realmente amado. Essa informação, é claro, tinha de ser levada em conta e guardada para si mesmo. Mas o artista livre não podia. Na última noite criativa, que se transformou em uma festa banal, Oliver contou a Vance tudo o que pensava dele. Ele não se calou sobre a ganância de seu camarada, que o ajudou financeiramente uma dezena de vezes. E, finalmente, queimou o gazebo esculpido, admirando as chamas de seu elemento favorito. Isso foi há cerca de 6 meses, e desde então, a entrada da casa do velho e hospitaleiro camarada estava fechada. "Se eu gostaria de passar a noite?", perguntou Oliver, como se nada tivesse acontecido. "Vá para sua casa de banhos. Eu gostaria de assar bolos em seu adorável fogão. A propósito, você montou o tandoor como sonhou." "Isso é uma chatice", respondeu Vance, sem se afastar da porta. Oliver estava procurando uma maneira de sobreviver, de se sentar no sofá da sala de estar, e assim Deus não poderia expulsá-lo. "Por que você não coloca minha filhinha na cama? Para manter seus ossos velhos aquecidos?" Considerando a idade dos artistas, e que cada um deles está se aproximando da 6ª década de vida, a proposta não parecia tão vulgar. E a filha já havia amadurecido demais há muito tempo. Ela tinha 30 anos, e Vance havia perdido a esperança de tirá-la de seu lar criativo e levá-la para o casamento de outra pessoa. "Sinto muito, cara", disse Oliver. "Eu exagerei daquela vez. Estava errado, fui rude, indelicado. Desapontei um homem que eu deveria ter orgulho de conhecer, e eu. O artista arregalou os olhos e levou o cotovelo da mão ao rosto, demonstrando sincero remorso. "Ou você só pensa na minha amizade quando precisa de um lugar para dormir e uma bebida? Bem, e todas as vezes antes disso?" concordou o artista livre. "Sim, você tem razão, eu não sei valorizar a amizade ou o amor. Já traí centenas de vezes as pessoas a quem deveria ter me apegado. Deve haver uma falha na minha alma, em algum lugar do meu coração, um pequeno demônio que está me minando por dentro." "Meu Deus, que discurso!" Vance o admirou sem sinceridade e espalmou as mãos. "Mas eu já perdi a conta do número de vezes que você disse algo assim. 10. 20. Já é hora de pensar em outra coisa." "Vance, você tem de entender", implorou Oliver. "O inverno está chegando e eu não tenho para onde ir." "Então, você quer ficar comigo até a primavera? É por isso que veio até aqui, arrastando-se com suas botas gastas?" "É claro", disse Oliver com alegria. Ele entendeu o tom áspero como uma concordância tácita. "Vamos nos divertir muito. Vou escrever uma dúzia de artigos para você. Você poderá vendê-los e ganhar um bom dinheiro. Meu nome ainda é lembrado e minhas pinturas aguardam, não é mesmo?" É claro que Oliver estava sendo desonesto.
Ele havia começado várias pinturas no estúdio do amigo, a pedido dele, mas nunca havia terminado nenhuma delas. E, dada sua técnica específica, era improvável que alguém conseguisse concluir os projetos. Além disso, Oliver se recusou terminantemente a pintar exatamente o que o proprietário da casa exigia. E a mancha resultante dificilmente seria vendida por um bom dinheiro. Se fosse o caso. Não estrague minhas telas e tintas. Vance ficou indignado. Ele estava pronto para perdoar seu camarada mais uma vez, mas a menção das comissões não cumpridas foi a gota d'água. Foi ele quem teve de trabalhar dia e noite no ateliê para cumprir os prazos. Ele era um homem muito complacente. Pelo amor de Deus, por favor, não toque nos pincéis da minha casa. Então você vai me deixar entrar? Perguntou Oliver com um sorriso. Ele interpretou o humor de Vance à sua própria maneira. Eu poderia lhe dizer muitas coisas, sabe, mas você é melhor com a língua. Eu nunca conseguiria fazer isso. Então, apenas, não, disse o ex-companheiro e fechou a porta na cara de Oliver. Este mundo nunca havia sido tão cruel com um artista independente. Se até mesmo seu melhor amigo o deixava sozinho nas ruas frias, em quem ele poderia confiar? É claro que isso era injusto com Vance. Muitas vezes ele o chamava de favelado, sem talento, imitador, oportunista, uma tela. Ele zombava de suas telas encomendadas. Ele ria da maneira como o próprio Vance fazia as molduras com uma serra de esquadria e, assim, extraía um centavo extra da comissão. Ele esvaziou o bar de sua casa tão rapidamente que o proprietário teve de esconder o vinho e o conhaque em esconderijos no terreno. Mas Vance sabia que essa era a natureza de Oliver. Ele poderia ter aceitado, poderia ter ficado de boca fechada. O ar livre é adorável no verão. Se sua saúde estiver mais ou menos boa, se você não precisar de muito para ser feliz, sempre poderá encontrar comida e bebida. Mas no inverno. Nessa época do ano, Oliver costumava ir para o sul, onde buscava refúgio e inspiração. Nesta estação, ele havia diminuído o ritmo e não conseguia mais fugir do inverno. Só lhe restava uma coisa a fazer. Havia uma ponte alta, mais baixa, que levava à cidade a partir do setor privado onde ficava a casa de Vance. Era uma distância que ele havia percorrido em sua juventude. Mas agora, aos 59 anos, não era fácil percorrer os quilômetros extras. Quando chegou ao meio da ponte, Oliver se aproximou do corrimão. Ele olhou ao seu redor. Estava cansado, diabolicamente cansado. Sua respiração era irregular, suas têmporas estavam frias, todos os sinais de um coração envelhecido. Lá embaixo corria o rio eterno, correndo, inquieto. Por alguma razão, ele se lembrava de Vance, igualmente diligente, mas previsível demais. Ele cavava um novo canal e a água fluía por ele, sem fazer perguntas. Oliver era diferente. Com dificuldade, ele jogou sua perna levantada sobre a grade. E começou a ouvir seus próprios batimentos cardíacos, como um franco-atirador antes de atirar. Evan havia completado 35 anos há alguns meses, o tipo de aniversário em que você pensa que ainda é jovem, mas as enfermeiras e os pacientes não pensam assim. A vida continuava, ele não apenas havia se formado para ser médico, como também havia se tornado um dos cardiologistas mais promissores do mundo. Tudo estava indo bem para ele, tudo estava indo bem. E quando você é tão brilhante e reluzente, é difícil ser notado. Você, Evan, é um verdadeiro líder, disse Jack, um funcionário sênior do Departamento de Saúde. Um líder natural. Sinto-me lisonjeado, respondeu o médico. Estou apenas praticando meu juramento de Hipócrates. Só cuido de mim mesmo. Nós lhe agradecemos por assumir a liderança, continuou Jack. O senhor fez um excelente trabalho no comando do departamento. Lembra-se de como recusou? Lembra-se das desculpas? Eu insisti, e estava certo. Mas hoje tenho uma oferta que não posso recusar. Evan assentiu com moderação, embora seu senso médico lhe dissesse que não gostaria da oferta do grande funcionário público. Como ele havia despejado um balde de elogios sobre ele, estava prestes a pedir algo que não faria em seu juízo perfeito.
O que, em princípio, ele poderia recusar, mas... Não acho que você tenha vindo até aqui apenas para me dar uma crítica favorável, disse Evan. Embora eu goste de ser visto e reconhecido por meus esforços. É verdade, Jack sorriu. E se eu lhe dissesse que uma cidade pequena, mas muito rica, precisa de um médico-chefe? Um hospital de cardiologia bem conhecido? Evan ficou imediatamente triste. Havia muitos hospitais no mapa em sua vasta terra natal. Onde as coisas estavam indo bem, os médicos-chefes podiam ficar no cargo por décadas. E onde havia problemas, os chefes mudavam periodicamente. E onde não havia um proprietário de fato há muito tempo, era difícil construir um sistema do zero. Qual cidade? Perguntou Evan, embora já soubesse do que estávamos falando. A cidade que você conhece melhor, Jack sorriu. A cidade que nos deu um médico tão promissor e brilhante. Não, Evan interrompeu. Eu definitivamente não vou para lá. O sorriso nunca saiu do rosto de Jack. Um funcionário público experiente, ele sabia quais cordas puxar, quais teclas apertar para obter a melodia certa. E se o médico não podia ser subornado com bajulação, ele tinha que usar a artilharia pesada. Isso era algo que ele conhecia e adorava. Há rumores de que o funcionário público bocejou. Que ele não consegue encontrar textura em seu trabalho. Trabalho? Evan ficou surpreso. Sim, para minha tese, respondeu Jack, demonstrando grande consciência. A prática do seu departamento de cardiologia é muito escassa. Acho que você poderá fazer sua tese quando tiver 50 anos, no mínimo. Acho que não. Bem, isso se nada mudar no Ministério da Saúde, respondeu Evan desafiadoramente. Não vai mudar, disse o funcionário público. Não sou muito mais velho do que você, caro Evan, mas já estou convencido de que não vale a pena esperar por mudanças. Qualquer mudança não é boa. Bem, estou longe de ter 50 anos, disse o cardiologista em um tom áspero. E se eu realmente quiser, então? Mas apenas 2 ou 3 anos, Jack o interrompeu, neste maravilhoso e movimentado hospital? Diabos, isso daria origem ao tipo de dissertação que eventualmente correria o risco de se tornar uma tese de doutorado. Uma monografia acadêmica. De onde vem essa matemática? Perguntou Evan. Ele estava gostando cada vez menos do tom da conversa. Oh, Evan, eu tenho experiência, sorriu o funcionário público. Eu também sou médico. A propósito, tenho um doutorado. Sim, você é um ótimo médico, com talento e futuro. Mas se não houver prática, se não houver um líder? Em suma, se não houver um guia poderoso que possa se aproximar do conselho. E se eu aceitar sua proposta, terei permissão para me juntar à defesa daqui a 2 anos? Eu disse 3, e Jack sorriu. Bem, se você está tão informado, saberá que eu já fui recusado uma vez, disse Evan. É como se você tivesse que esperar 3 anos para cumprir todas aquelas instruções do conselho. Bem, com bons resultados, e esticou Jack. Com a persistência certa. Droga, nada é impossível neste mundo, meu caro amigo. Em 2, repetiu Evan em um tom que não permitia objeções. E serei desafiado por alguém que entende de medicina de verdade. Não um farsante. 2 anos, o funcionário público saboreou essas palavras como um vinho caro. Você realmente terá tempo, meu caro colega? E eu terei tempo para convencer a todos? Estarei trabalhando à noite. Nesse caso, o sorriso de Jack ficou ainda mais largo, o que parecia contrário à anatomia. Nesse caso temos que discutir os detalhes. E escolha uma data em que esteja pronto para começar suas tarefas. Entregarei meus arquivos e começarei a trabalhar. No máximo, na sexta-feira. O funcionário se levantou, ajustando o paletó. Eva odiava os profissionais de saúde que preferiam se vestir com trajes formais. Ele mesmo sempre usava o que se sentia confortável. É isso que você pode fazer para ajudar um paciente usando paletó e camisa branca? Uma última coisa, murmurou o funcionário público.
Comece a trabalhar no hospital procurando por novos assistentes. Os que temos não são bons. Se o senhor o diz. Depois de sua conversa com Jack, Evan sentiu como se tivesse feito algo imoral. Será que ele deveria ter aceitado uma transferência para outro hospital, mesmo que fosse como chefe de medicina? Ele esperava que, assim que se tornasse um candidato para as ciências médicas, ele imediatamente entrasse na vertical do poder médico e colocar ordem no local. Assim, os hospitais e policlínicas receberiam não apenas críticas, mas também equipamentos e medicamentos. No entanto, a sensação era doentia. Por que ele havia dito que chegaria ao novo local na sexta-feira? Por que tanta pressa? Já era quarta-feira. Evan foi até a sala de fumantes que vinha evitando há 1 ano e meio. E lá ele encontrou o homem cuja ajuda ele precisava agora. Dê-lhe um cigarro, ele pediu a Carlo, seu amigo e colega de longa data. Você parou de fumar, respondeu o médico, tirando um cigarro do maço. Sim, concordou Evan, acendendo o cigarro. E ele o pegou novamente. Estou sendo transferido, amanhã é o último dia. Você será o médico-chefe agora. Eu soube, sorriu Carlo. Os rumores estão circulando pelo hospital há 1 semana. Parabéns. A fumaça queimou seus pulmões. Por que ele foi o último a receber a notícia? Quando o grande funcionário público do Ministério da Saúde anunciou sua chegada, ele já havia suspeitado da possibilidade de uma promoção. Mas ele não tinha certeza. Carlo poderia ter pelo menos sugerido isso. Não acho que seja engraçado. Sempre sonhei em me tornar médico-chefe, mas não neste hospital. Há algum motivo? Perguntou Carlo. Sim, há. Profundamente pessoais. É muito trabalho? Não, Evan balançou a cabeça. Há um paciente lá dentro, você sabe, um que eu não quero cruzar. Paciente? Carlo ficou surpreso. Onde está você e onde estão os pacientes, Evan? Você vai comemorar a promoção ou não? Apenas em um pequeno círculo. Um círculo muito pequeno. Os carros passavam, mas não se importavam com um sem-teto prestes a pular de uma ponte. Ninguém sequer diminuiu a velocidade para gritar de incentivo. Quando o pé endureceu, o artista livre o colocou no chão. Agora era hora de esperar que a cãibra passasse. Em meia hora, apenas um carro de patrulha havia parado perto de Oliver. A ponte, que ficava sobre o rio, era a principal atração da área. A água inspirava Oliver, que já havia pintado uma série de paisagens que retratavam um lugar encantador. Vamos, pule. Exigiu Thomas. Se você pular, a aldeia inteira vai respirar aliviada. Eu vou continuar. O inspetor de polícia, se seguisse todas as instruções, deveria impedir e dissuadir os suicidas de pularem no abismo. E também chamar furtivamente um psicólogo, de modo a não provocar a pessoa a tomar uma atitude decisiva. Mas Thomas havia se desviado 180 graus das instruções. Ele estava farto das palhaçadas de Oliver, que se achava um artista brilhante. Por que você não foi embora? Perguntou ele. Não tive tempo, respondeu o artista. Então vou ir para longe. Por quanto tempo vou ficar aqui torcendo por você? Nessa época do ano, o vagabundo costumava deixar a cidade e passar o inverno em lugares mais quentes. E lá ele irritava a polícia local com sua incapacidade de viver em sociedade. Este ano, tudo deu errado, o que significa problemas e mais trabalho. Thomas estava sendo irônico quando sugeriu que o artista pulasse, mas era uma piada sobre seus desejos secretos. Como se você não soubesse as instruções. Eu as conheço, respondeu Thomas. Eu sei, por isso vou confrontá-lo enquanto ninguém está olhando. Venha aqui, venha aqui, venha aqui, venha mais perto. Oliver estava sempre bagunçando a vida dos habitantes da cidade. Especialmente com suas palavras e seus desenhos vulgares, que o artista considerava obras-primas. E não haveria problema se o vagabundo fizesse algo sério e desaparecesse de vista por um longo tempo. Thomas sabia por experiência própria que aqueles que sabiam desenhar eram muito procurados nas prisões.
Não, as travessuras seriam de um cara que não se poderia esperar que durasse uma longa sentença de no máximo 15 dias. O artista livre não discutiu com o diretor e se afastou da grade baixa. Ele ergueu as mãos, mostrando que havia percebido seu erro e mudado de ideia. Eu entendo, respondeu ele. Eu entendo. Graças às suas palavras sinceras, Thomas, decidi abandonar meu plano vergonhoso e continuar a trazer cores brilhantes a esta terra cinzenta. Você pode me levar ao hospital? Tudo bem, entre, Thomas assentiu. Só no papel. E nunca mais saia do hospital, está me ouvindo? O outono é enganoso. Os sem-teto sabem disso muito bem e pode ser extremamente quente durante o dia e muito frio à noite. Em sua cidade, a variação de temperatura era extremamente ampla. E enquanto durante o dia, em setembro, algumas pessoas conseguiam tomar sol e até mesmo dar um mergulho no rio, à noite a geada na grama ou nas janelas dos carros podia se transformar em gelo. É por isso que Oliver estava tão ansioso para esperar os meses passarem. Caso contrário, ele teria que passar o mês de outubro em algum porão ou sótão. Por um tempo, depois que sua esposa o deixou, ele tinha uma oficina que precisava ser aquecida com um fogão a lenha. Oliver foi informado centenas de vezes que a madeira deveria ser colocada no forno um pouco de cada vez, e não aquecida em um fogão a lenha. Mas o que essas pessoas sabem sobre arte? Certa vez, em uma sessão com uma linda modelo, ele exagerou. A modelo não tirava o sutiã até que a temperatura no estúdio se aproximasse de níveis aceitáveis. Então, ele carregou o fogão até o limite e despejou parafina para garantir. É claro que a casa não pegou fogo, os bombeiros, que responderam imediatamente ao chamado e pulverizaram completamente a lareira, evitaram o incêndio. Mas os 5 andares abaixo do sótão foram seriamente danificados pela água. Não apenas seu trabalho, mas também seu orgulho morreram nesse elemento. Portanto, quando a geada chegar, ele terá que procurar sobreviver no porão. Quando ele estava na prisão, e gostava de contar ao artista depois desse incidente. De fato, por violação da segurança contra incêndio, ele foi preso por apenas 15 dias. Na época, alguns cabeças duras queriam fazer o artista pagar, mas o que se pode tirar dele? A partir de então, Oliver passou a ter pavor da burguesia e preferia se aquecer com sinapses. O artista gostava do hospital cardíaco. O prédio principal tinha 8 andares, e não eram apenas os moradores locais que eram enviados para lá. Sempre há alguém com quem conversar, brigar e beber. Excelente cantina, e se você souber ser persistente, eles o alimentarão bem. A aparência foi um pouco prejudicada pela proximidade da loja de rituais. Ela estava localizada em um anexo próximo ao prédio principal, como se quisesse dar a entender que estava esperando por pacientes que não estavam dispostos a seguir as recomendações dos médicos. Oliver não se importou com a proximidade, pois não temia a morte. Ele teria de esperar por futuras geadas, resistir por um tempo e, então, a rua estaria esperando por ele. Infelizmente, o médico de plantão não estava preparado para compartilhar suas aspirações. Paciente, mantenha a ordem, pediu a mulher. Ela estava tentando há 10 minutos explicar ao artista livre que se tornar um paciente em um hospital não era tão simples assim. Não deveríamos hospitalizá-lo sem um encaminhamento. Não fique na fila ou serei forçada a chamar a segurança. Ela é nova, não é? A ameaça não impressionou Oliver. Assim que o guarda viu o encrenqueiro, ele se abaixou em sua cabine e ficou espiando por uma fresta no chão. Perto da caixa registradora havia uma fila decente, o artista estava impedindo que aqueles que realmente precisavam de ajuda a recebessem. E eu digo que eles não deveriam, mas são obrigados a me hospitalizar. Gritou Oliver. Minha saúde está péssima. Veja como minhas mãos estão tremendo. O artista esticou a palma da mão, e o tremor era visível a olho nu. Entretanto, depois de tantos anos bebendo e perambulando, esse era um problema relativamente pequeno. O pior era quando se tratava de encher o estômago. Oliver não havia colocado uma papoula na boca desde a manhã, e estava com fome. E com sede. Cara, eu já lhe disse pela última vez, isso não é permitido, respondeu a recepcionista pacientemente.
Primeiro, obtenha um encaminhamento da policlínica do distrito. Depois, faça um exame, faça o teste. E depois seja bem-vindo ao hospital. Não tenho tanto tempo, gritou Oliver pateticamente. Estou morrendo, estou morrendo. Preciso de atenção imediata e urgente. Disse a recepcionista e se afastou do artista livre. A multidão enfurecida empurrou o idoso até a beira do balcão. Indignado, Oliver continuou a fazer barulho e a xingar por um longo tempo. Ele disse que havia se entregado a essa cidade e a essas pessoas ao imortalizá-las em dezenas de telas. Afirmou que havia arruinado seu coração ao se preocupar com o futuro dos habitantes locais. Como Michelangelo, ele passava as noites no estúdio criando obras-primas, arruinando sua visão. Ele pediu pelo menos um vale-refeição gratuito na cantina. Mas as pessoas não lhe davam ouvidos e ele vivia sozinho. Vou reclamar, disse Oliver finalmente, parando em frente à guarita. Vou falar com o médico-chefe. Então volte amanhã, disse o homem. Há um novo médico-chefe na sexta-feira, vamos ver se ele vai ouvi-lo. Quem disse isso? Perguntou o pintor. A voz parecia familiar. Mas não havia ninguém na cabine, nem mesmo depois que Oliver se inclinou para dar uma olhada lá dentro. Ninguém, respondeu o guarda, ainda escondido. Ninguém disse que não havia ninguém. Vá embora imediatamente. O sanatório está cancelado. E quando o artista havia se afastado a uma distância segura, o guarda se levantou e acrescentou: aquele Walker. Gênio moderno, maldito seja. No entanto, isso não era uma fuga, mas uma distração, pois Oliver não iria desistir sem lutar. Recuando para a entrada principal, ele fez uma última tentativa de invadir o prédio. Era uma tarde movimentada de quinta-feira do lado de fora do hospital, e se ele fingisse um ataque cardíaco de forma suficientemente crível, seria admitido no hospital. É tudo uma questão de credibilidade. Como é um ataque cardíaco? Ao sair para a varanda, Oliver gritou de repente, colocando toda a sua arte na voz e nos movimentos. Socorro, pessoal! Me ajudem! Estou morrendo! Oh, Farevel, Faterlan! E ele caiu de joelhos. Aparentemente, a ação repentina, a fome e a sobriedade forçada o deixaram muito tonto. Oliver sentiu que realmente não estava bem e começou a engolir ar como um peixe. Os sons começaram a diminuir, e a imagem primeiro ficou verde e depois desbotada. Ele se agarrou à grade com toda a sua força, mas seus dedos enfraquecidos falharam. Ele está doente? Perguntou a mulher, parada em frente ao artista livre. Ele está realmente doente? Calma, cidadão, calma, disse o guarda. Ele correu para Oliver com o homem mais experiente, usa voz local, o médico-chefe adjunto da parte econômica. Agora o médico vai dizer. Relaxe, sou médico. Disse o lojista e fingiu medir seu pulso. O homem conhecia Oliver muito bem, o artista livre havia passado alguns anos na enfermaria do seu andar, transformando a enfermaria modelo em uma comunidade artística. Depois, ele se manteve em alta por um longo tempo, fingindo ataques cardíacos de tempos em tempos. Quando o superintendente pegou a mão suja do sem-teto, aparentemente para verificar seu pulso, ele imediatamente quis desinfetar suas palmas. O pulso está bom, disse o homem à multidão. Ele não quis verificar o resto de seu corpo. Ele é um farsante que fará com que as pessoas normais fiquem sem espaço no hospital. Você fica com as pernas, eu fico com os braços. O guarda e o lojista arrastaram o mendigo para a esquina, onde ele era muito menos visível. Não é nada, pensou Christopher. Ele vai se deitar por um tempo e depois desaparecerá. Ainda assim, como ele foi parar no jornal? De fato, Oliver não emitiu nenhum som enquanto era arrastado, embora o caminho estivesse a uma distância razoável. A cabeça do artista estava jogada para trás, então os homens tiveram que andar com cuidado. O que há de errado com você, impostor? Disse o guarda mais corajoso ao depositar Oliver na calçada. Nada a dizer, impostor? O artista apenas murmurou algo ininteligível. Sua consciência não o havia abandonado, mas estava muito turva.
E até mesmo o sentimento de ressentimento em relação àqueles que deveriam tê-lo ajudado e salvado estava embotado. Ele achava que, se era morte, não era nada demais. Não era nada doloroso e não era nada assustador. Ele sempre sonhou em conhecer um Criador e pedir a opinião dele sobre suas próprias obras. Fossem elas obras-primas ou cafonas. Há vários motivos pelos quais uma pessoa não quer voltar para sua cidade natal. O principal deles é o possível encontro com pessoas que não querem ver de jeito nenhum. Evan se dedicou à medicina, uma busca nobre. A cardiologia é um dos campos mais desafiadores, mas também um dos mais promissores. Começar com um novo paciente era como caminhar em um campo minado. Mas um erro aqui não custou a vida do médico, mas a de seu aluno. Afinal de contas, mais pessoas morrem de problemas cardíacos e de pressão arterial do que de conflitos armados. Não se tratava apenas de salvar vidas, o sistema cardiovascular fascinava tanto o médico que ele o via como um modelo do universo. Evan podia falar por horas sobre como esse órgão é organizado, por que as pessoas sufocam e como é importante manter-se saudável. Mas havia um lado negativo em sua paixão pela medicina. Aos 35 anos, ele não tinha nada além de uma carreira em ritmo acelerado. Sem hobbies, sem casa, sem esposa, sem filhos. A solidão às vezes o dominava, mas não lhe faltavam admiradores em potencial. O motivo da solidão e a relutância em retornar à sua cidade natal estão intimamente relacionados. Toda a sua infância foi passada em meio aos constantes escândalos de sua mãe e de seu pai. No final, seu pai foi embora batendo a porta com força, e sua mãe nunca o perdoou por isso. Sim, o temperamento do pai era muito difícil, mas a mãe também não era exatamente fácil de conviver. Então, Carlo, disse Evan, enchendo pequenos copos com conhaque. Não vamos beber demais, você sabe, é muito desgastante para o coração. Vamos lá, respondeu seu colega e ex-subordinado. Uma vez por semana está bom. Carlo, você está me irritando, disse Evan, deliberadamente sério. O conhaque só deve ser consumido em pequenas doses, saboreando a nobre bebida. E fique de olho na sua pressão arterial e na função hepática. Parece um brinde, Carlo sorriu e tomou um gole de seu copo. Na ocasião da transferência, Evan abriu uma garrafa de conhaque raro e caro, dada a ele por um paciente agradecido. Eu o invejo, Evan suspirou. Você tem tudo. E uma esposa, um filho e uma filha. E, o mais importante, nenhuma ambição. Você não quer ser o chefe do departamento ou o médico-chefe adjunto. Qual é o seu segredo? É simples, Evan. Carlo respondeu. Pense em você, pense em você. Você criará indicadores para o ministério. Você fará o trabalho e reduzirá a taxa de mortalidade. Você pode fazer isso, Evan, não duvido disso nem por um segundo. O que você ganha com isso? Vai simplesmente entregar suas habilidades a esses quadros? Seu sobrenome, seus genes? Carlo apontou para uma parede repleta de certificados de reconhecimento e diplomas. Ao redor dela estavam empilhados os certificados dos muitos cursos que Evan havia feito. A acreditar neles, não havia campo na cardiologia que não fosse propício para um médico talentoso. Você está errado, disse Evan, enchendo os óculos. Não estou fazendo tudo isso pelo ministério, estou fazendo por mim. Vou fazer minha tese e depois vou viver. Vou me casar. Não acredito nisso, Carlo balançou a cabeça. Por que você precisa de uma esposa? Você sabe como fazer tudo sozinho. Acho que você mesmo poderia tirar um apêndice. Como os exploradores polares. E sem anestesia. Bem, você está exagerando aqui, acenando com a mão. Eu vou ter filhos, eu vou ter filhos. Você precisa escolher uma esposa pediatra. Ou enfermeiras. Eles ficaram sentados por mais 2 horas, relembrando casos de sua rica prática médica. 3 anos passaram voando como um dia. Eva não ficava em nenhum lugar por muito tempo, porque se mudar era fácil para ele. Se você não tem um lar ou uma família, é fácil se mudar. É uma questão de subir na vida e seguir em frente.
A principal coisa que ele aprendeu com seu pai foi a se conter contra sua vontade. Houve muitas vezes em sua vida em que ele queria dizer o que pensava da outra pessoa. Para humilhar, para machucar, para ironizar. Mas a medicina o ensina a não ferir os sentimentos dos outros, lembrando-o todos os dias de que você não é eterno. Evan deu a si mesmo exatamente um dia para entregas e empacotamento, e isso deveria ser tempo suficiente para embalar cuidadosamente seus certificados e elogios em uma caixa e suas coisas em outra. A incubação física levou mais tempo. Deitado no chão frio, o artista livre ainda sentia o vento soprar, e um inseto o picou dolorosamente em um dedo. Mas o velho não se mexeu e esperou obstinadamente pela passagem para uma nova dimensão, que ele estava esperando há tanto tempo. Assim que as últimas forças de Oliver o abandonaram, um anjo voou até ele. "Vejam, é ele. O Walker!" gritou uma voz de menina. "É ele mesmo." Os olhos de Oliver se arregalaram. Não, não era um anjo, era uma menina. Havia também um menino com ela, que não era tão expressivo. Eles estavam caminhando juntos, por uma cidade estranha, como os aventureiros devem fazer. E, a julgar pelo fato de que ela nunca tinha visto esse casal nas ruas antes, eles eram recém-chegados. Sim, pessoas em busca de cor e identidade às vezes perambulavam por sua cidade. "Ajude-me", pediu Oliver. "Ajude-me a sentar." "Você é mesmo Walker?" A garota não parava. "Eu fiz um trabalho de conclusão de curso sobre sua pintura." "De verdade", assentiu o artista. Os rapazes o sentaram e o encostaram na parede. "Bebam." A garota ofereceu uma garrafa de água, mas Oliver balançou a cabeça negativamente. E apontou para a mão do rapaz enquanto ele bebia uma cerveja. "Quando você vem para uma cidade estrangeira, tudo tem um gosto melhor aqui, até mesmo essa bebida vulgar." O jovem pensou por um momento, mas entregou a garrafa ao velho. Ele literalmente chupou o gargalo e derramou a última gota. "Oliver, você está doente?" perguntou a garota. Acontece que não apenas os raros turistas, mas também os interessados em arte, vagaram por sua cidade. E no sem-teto sem nome, deitado perto da rua pitoresca, ela reconheceu o artista. "Devo chamar um médico?" "Não, não, minha alma", respondeu Oliver. Ele estava feliz por ser conhecido e lembrado. Deitado aqui, na sombra da rua, eu estava calibrando a perspectiva. Estava procurando inspiração para minhas novas pinturas. "Veja bem", disse o jovem, voltando-se para a garota angelical que não conseguia se passar pelo próprio Walker. "Eu já lhe disse que ele é apenas um vagabundo que anda por aí. E você, ruim para o artista, ruim para o artista." "Peter, quem é você?" sibilou a garota. "Você está me envergonhando." "Não ligue, é só uma piada." Essas palavras já estavam sendo dirigidas a um novo conhecido, que eu só tinha visto nas páginas de um raro catálogo de pinturas. "Não é nada, os artistas se acostumam rapidamente com as críticas", disse Oliver, embora as palavras de Peter o tenham magoado. "Como você me reconheceu, minha alma?" "Só há um artista famoso nesta cidade", deu de ombros a garota. "Além disso, lembrei-me imediatamente do anel em meu dedo indicador." Oliver olhou para sua mão. De fato, seu talismã, sua marca registrada, o havia acompanhado durante toda a sua carreira, tanto em sua rápida ascensão quanto em sua queda sem fim. A pedra vermelha parecia uma safira presa em um punho de prata. Ele já teria vendido a bugiganga há muito tempo, exceto por uma coisa: era impossível conseguir muito dinheiro por ela. "Bem", disse Peter com um sorriso e um tom de voz diferente, "é assim que você se dirige a um velho de quem quer se livrar, mas as regras de decoro não permitem. Foi um prazer conhecê-lo. E agora temos que seguir em frente. Estávamos indo comer alguma coisa." "Oh, meus amigos, deixem-me ser seu guia", ofereceu Oliver. "Não cobrarei muito por meus serviços, apenas uma taça de vinho e uma crosta de pão. Eu lhes mostrarei todos os lugares encantadores da minha cidade." "E as pinturas?" perguntou a garota anjo. "Você também mostrará as telas?" "Claro."
respondeu o artista sem nenhuma sombra de vergonha. Uma verdadeira exclusividade, a ascensão e a queda de Oliver Walker. Você está interessada? À primeira vista, era óbvio que o cara não estava muito entusiasmado com a ideia. Mas ela tinha vindo de longe, aleatoriamente, então, no fundo, ele estava disposto a encarar a aventura. Peter não fazia ideia de por que esse sem-teto com roupas sujas que sua namorada chamava de artista. Mas, para não brigar, ele estava disposto a tolerar a sociedade de um homem estranho. Especialmente porque ele parecia inofensivo. Oh, essa aparência enganosa. Poderíamos usar um guia, disse ele calmamente. E não se preocupe com uma taça de vinho, podemos lhe emprestar uma garrafa. É mesmo, Leslie? Acho que os artistas não bebem, disse a garota de aparência angelical. Não é mesmo, Sr. Walker? É isso mesmo, Leslie, assentiu Oliver. Eu odeio esses líquidos alcoólicos. Só preciso beber para induzir a inspiração em minha alma. E para fazer as pazes com as imperfeições do mundo ao meu redor. As coisas estão bem dobradas e organizadas nas gavetas. Cartas de agradecimento e certificados desapareceram das paredes como se não existissem. O ex-diretor médico olhou distraidamente para o inventário e não entendeu absolutamente nada. Na verdade, ele olhava para os números apenas para não dar a impressão de ser incompetente. A papelada parece estar bem, Andrew se esticou. Você já saiu? Perguntou Christopher, o autor e executor do inventário, de forma prestativa. Nem mesmo uma dúzia de Igor seria suficiente para descobrir todas as suas maquinações. Nem mesmo um café? Não, obrigado, respondeu o ex-médico-chefe. E não vamos convocar a equipe. Agora é só assinar os documentos e pronto. O médico-chefe adjunto estava realmente enojado. Como ele viveria sem esse chefe simpático e sem talento? Como ele faria travessuras e receberia apoio público e invisível? Agora, o ex-chefe médico recusou o banquete de despedida, embora tivesse todo o direito de fazer isso. Isso é compreensível. Por que ele foi demitido? Perguntou Christopher com uma voz inocente. Ele sabia o motivo, é claro. Oh, Christopher, é como um casamento, respondeu Andrew com sinceridade. Ele tem um temperamento ruim. Mas não com sua esposa, e sim com sua sogra. O deputado achou que as piadas sem graça agora não tinham mais graça. Especialmente porque as piadas de Andrew eram tão sem graça. Bem, diga-me uma coisa, perguntou o ex-médico-chefe, que barulho foi aquele que você ouviu hoje? Eu vi pela janela aberta, enquanto você e o guarda arrastavam um homem. Não é nada assustador. O delegado deu uma piscadela. Imagine só, novamente veio esse artista. Qual é o nome dele? Walker. Walker? Perguntou novamente o médico-chefe. Nome de família. E ele exigiu ser admitido. E então ele fez um espetáculo de si mesmo na porta da frente. Bem, nós o pegamos. Não deveríamos ao menos tê-lo testado? Perguntou Andrew. Se não no hospital, pelo menos no pronto-socorro. Nunca se sabe. Oh, veja, Christopher acenou com a mão. Não tenho nada a ver com isso. Sou atendente em que departamento? Limpeza. E você já é, convenhamos, ninguém. E onde você vai trabalhar, se isso não é segredo? Oh, Christopher, disse o ex-chefe médico. As palavras do atendente de que ele agora não é ninguém lhe causaram um pouco de dor. Mas, no geral, foram justas. Acho que vou descansar um pouco. Administrar uma instituição como está é um trabalho árduo. Precisa que eu assine mais alguma coisa? Christopher estava pensando em como seria maravilhoso administrar um hospital. Ainda há muitas áreas em que um bom empresário ainda não pôs os pés. Mas havia uma pequena barreira entre ele e ser diretor de um hospital. Pequena, mas intransponível, pelo menos nesse estágio da carreira de Christopher. O passeio pela cidade era um percurso de 1,5 km do hospital até o Morgulis Café.
E o que mais Oliver poderia mostrar a esses turistas jovens e sem instrução? Referindo-se ao fato de que eles estavam fazendo uma longa caminhada, o artista gratuito ofereceu-lhes um refresco. Mas que não bebiam álcool em nenhuma circunstância, e supostamente, isso faz com que o turismo perca seu elitismo. A cafeteria Morguliço ficava no porão de um prédio antigo. Havia uma ótima atmosfera, de modo que o local era muito apreciado pelos habitantes locais e pelos clientes. O bom tempo só aumentava a sensação de uma atmosfera maravilhosa. Nas proximidades, havia uma linda fonte com um menino e um ganso, outra atração. Não podemos nem tomar um copo de cerveja? Perguntou Peter, surpreso. Claro que não, objetou Oliver com impaciência. Embora Morgulis tenha sua própria cervejaria, isso não é motivo para confundir alcoolismo com turismo. Ou será que eles apenas diluem o concentrado e o refrigeram? É real. Disse o artista. Eu dediquei uma paisagem urbana a essa equipe maravilhosa. Quer dar uma olhada? Oliver sugeriu sentar-se no terraço. O tempo estava esplêndido e ele esperava que suas roupas sujas não exalassem um cheiro desagradável e estragassem o humor de seus patrocinadores inesperados. Eles se sentaram na grande mesa que o artista lhes havia indicado. Ele mesmo se posicionou de modo que o garçom não o notou até o final. Quando Mickey, o funcionário da cafeteria, se aproximou, ele imediatamente colocou as mãos ao lado do corpo. Você está ouvindo de novo? Perguntou ele, olhando para Oliver. O que pensa que está fazendo, meu jovem? O artista estava indignado. Meus novos companheiros percorreram um longo caminho para apreciar a beleza desta cidade. Exijo que a comissão deles seja cumprida com prioridade. Quem está pagando? Perguntou Mickey sem rodeios. Nós estamos pagando, respondeu Peter com um sorriso. Ele deve ter interpretado mal a agressividade do garçom e pensado que se tratava de algum tipo de jogo elaborado. O Sr. Walker disse que eles servem uma excelente cerveja aqui. Gostaríamos de experimentar a mais fresca. Sim, traga 3 copos de cerveja escura e 3 copos de clara, pediu Leslie. Ah, espere. Você vai beber para nos conhecer também, não vai, Oliver? Bem, e o artista tamborilou os dedos sobre a mesa. Só se você insistir. Mas aí eu pediria mais asas. Essas asas são ótimas. Resumiu o garçom. 3 copos de vinho claro, 3 copos de vinho escuro e asas? 3 porções, disse Peter. Podemos deixar um depósito. Isso não será necessário, sorriu Mickey. Nós já voltamos. Espero que saibam o que estão fazendo, jovens. Oliver encontrou uma plateia verdadeiramente agradecida. Um menino e uma menina ouviam suas histórias sobre como as obras-primas eram criadas. Antecipando um drink brilhante, ele imediatamente se tornou um ourives. O horizonte de planejamento de um mendigo é reduzido a um dia e, se o futuro, nessa perspectiva, for promissor, ele poderá relaxar. O dia se dissolveu imperceptivelmente nos raios do crepúsculo, e a cerveja se transformou em vinho fortificado com a mesma facilidade. Os turistas estavam bastante embriagados, mas o artista livre também não podia se gabar de sua sobriedade. Nesses momentos, ele se esqueceu de que há muito tempo havia perdido seu estúdio, perdido seus pincéis e tintas e se tornado um pano de fundo da vida. O mesmo artista que estava despertando nele e que, graças aos esforços de autores desconhecidos, encontrou seu caminho para as antologias de criatividade. Quando vamos, perguntou Leslie, conhecer a cidade? Estou precisando de uma esticada. Você já não se esticou o suficiente, minha alma? Perguntou o artista com simpatia. Garçom. Não, eu já bebi bastante álcool, a garota acenou com as mãos. Não tenho nem certeza se posso ir. O incomparável Leslie. O salto soltou Oliver não apenas com a língua, mas também com seus pensamentos pecaminosos. Você já fez algum trabalho de modelo? Não, sorriu a moça. Por quê? Eu sou elegível. É claro, disse o artista com entusiasmo. Você pode escrever qualquer coisa.
Até mesmo um anjo ou uma femme fatale. Há tipos tão universais que... E Oliver começou a contar uma longa história sobre quantas modelos ele já tivera em sua vida. As bochechas de Leslie se ruborizaram com os detalhes saborosos, e os punhos de Peter se tornaram de chumbo. Ele observou com raiva o vagabundo mexer com sua namorada na frente de seus olhos. E ela não parecia se importar com a atenção. Ouça, Sr. Nensou, disse Peter finalmente. O Walker corrigiu o artista e sorriu com nojo. Não se preocupe. Acho que você já bebeu o suficiente. E nós já tivemos o suficiente de sua companhia bêbada. E você também não é um guia muito bom. A dicção do cara, apesar da quantidade de álcool que estava bebendo, era clara. Ele estava apenas começando a puxar as vogais, como se estivesse tentando falar em uma canção. O fato de o artista estar embriagado era evidente apenas por seus olhos astutos e seu comportamento cada vez mais arrogante. Então me escute, disse Oliver, terminando sua terceira garrafa de vinho fortificado. Você é um homem bonito, mas não sabe nem como viver. Será que sei? Peter perguntou novamente. Ele tinha bebido menos, mas também não tinha muita experiência nesse negócio. E esse velho, que só queria humilhá-lo, estava lhe dando nos nervos. Você acha que, se Leslie pudesse escolher, ela estaria com você, um homem estúpido e sem criatividade, ela estaria com você? Não, ela iria embora. Ela iria para um artista, para ter emoção, sentimento. Para alguém que pudesse lhe dar não um telefone novo, mas uma tempestade de sentimentos inigualáveis, imortalizar sua beleza em uma tela e... Essa foi a gota d'água. Enquanto Oliver continuava sua denúncia, o jovem se levantou, agarrou o artista e o jogou na fonte com a cadeira. Enquanto ele fugia, o artista teve uma sensação de leveza e saudade. Era como se aquilo não estivesse acontecendo com ele, mas com outra pessoa, e não na realidade, mas em um sonho. Após o respingo da água no terraço, houve um silêncio sepulcral. Ele foi quebrado pelos aplausos de Mickey. Brilhante! Disse o garçom. O estabelecimento terá prazer em lhe dar um desconto de 20% na conta final. Para Paul, parecia que Oliver havia chegado ao fundo do poço e não sairia mais. Vários clientes correram para a fonte para ajudar o infeliz. Leslie parecia que estava prestes a cair no chão de vergonha e constrangimento. Evan deu uma olhada no escritório para ver se havia esquecido algo importante. Ele parecia ter levado tudo, graças a esse manicômio, vamos para outro. Ele estava trabalhando há vários anos como chefe do departamento de cardiologia, com raiva de alguém, esperando por algo. E agora ele estava indo para conquistar um novo pico. Evan tinha certeza de que um dia conseguiria mudar o sistema médico para que ele se voltasse para o paciente. E junto com a careta burocrática, ele exibiu um sorriso bonito e elegante. Então é assim que vamos embora, ele ouviu uma voz familiar atrás dele. Então, vamos nos despedir, não é? Bem, não é como se eu fosse um paciente, não preciso necessariamente ser tratado com humanidade ou humanizado. Evan se virou. Vitória estava parada na porta, e a enfermeira mais talentosa do departamento e também sua favorita. Ela era uma garota incrivelmente bonita, com uma figura esculpida e um rosto encantador, mas com uma língua afiada. Nos últimos 2 anos, eles apenas fingiram não se conhecer e não se amar. No hospital, circulavam rumores sobre o relacionamento deles, mas a jovem feliz os negava. Não vamos nos despedir, sorriu Evan. Estou indo para outro planeta? Estarei a 100 quilômetros de distância de você. Você sabe com que frequência nos veremos? Uma vez por mês, no mínimo. Vitória riu para lançar outra farpa, mas de repente começou a chorar. Interiormente, o cardiologista estava preparado para qualquer reclamação, ciúme, gritaria. Mas não para as lágrimas. Essa arma feminina o forçou instantaneamente a declarar rendição. E agora ele, inicialmente pronto para esclarecer as relações, amoleceu instantaneamente. E começou a pensar em como acalmar a favorita e, ao mesmo tempo, explicar a ela que a separação definitiva não está em seus planos. Vitória, vamos lá, disse ele.
Eu queria ir embora sem me despedir. Você é um tolo, Evan, respondeu a moça. Você é um médico em inglês, mas é estúpido. Para ir embora em inglês, você tem que ser inglês. E você, meu cosmopolita, só pode ir de bobeira. Vika tinha acabado de fazer 25 anos, e todas as enfermeiras com quem ela começou a trabalhar depois da universidade tinham ido estudar para ser médicas ou tinham saído, se casado e entrado em licença maternidade. Mas quem eles iriam contratar? Motoristas, operários, gerentes, na melhor das hipóteses. Vitória queria um príncipe. O único disponível era Evan, que era mais como um rei no exílio. Um eterno errante, impedido de subir ao trono por seus inimigos. Vitória, vamos lá, disse o cardiologista novamente. Você e eu não vamos nos despedir. Eu acredito em relacionamentos à distância. Você acredita? Perguntou a moça. E eu não. Você sabe quantos pedidos de casamento já me fizeram? Propostas de casamento? Evan ficou surpreso. Pensei que estivéssemos namorando. Você é um tolo, Evan. Gritou a enfermeira. Ofertas de emprego. Tive todos os tipos de ofertas de emprego. Enfermeira-chefe, clínica particular. Você é a única razão pela qual eu fiquei. Estou esperando que você me faça feliz. Evan teve de admitir que ela estava certa. Era hora de se estabelecer, de ter uma família e filhos. Eles conseguiram esconder seu relacionamento até mesmo de seu amigo Grika. Que, a propósito, não ficou muito chateado com a partida de um camarada. Afinal, ele não sai de lugar nenhum e ainda por cima com uma promoção. Desculpe, Vitória, Evan exalou. Acho que não estou pronto. Ainda não estou pronto, só isso. Para quê? Bem, para minha família, respondeu o cardiologista. Se meu filho ficar doente, e sabe como eu sou? Vou convocar um concílio. Falaremos sobre todo o ranho da equipe ou, Deus me livre, sobre a dor de estômago. Evan bobo, disse Vitória, mas com uma voz calma. Ela pegou a mão de seu marido. Temos de tentar fazer as coisas como as pessoas fazem. Como? Perguntou Evan. Eu lhe pedi que mantivesse nosso relacionamento em sigilo para que não fosse estrangulado aqui. Você sabe como é difícil para um marido e uma esposa estarem no mesmo time? Eu daria conta do recado, respondeu Vitória de forma desafiadora. Ou você não viu como eu sou forte? Quero dizer outra coisa. Você poderia ter me apresentado aos seus pais, alugado um apartamento juntos? Não há encontros românticos no dormitório. Você está realmente tão desesperada para conseguir dinheiro para mim? Evan se sentiu constrangido. Embora tivesse uma posição respeitável, ele ainda estava morando no dormitório como técnico de laboratório. Só que lhe foi dado um quarto separado, mas o médico não fez nada para torná-lo aconchegante. Ele nem mesmo pendurou uma cortina na janela. Vitória morava um andar acima, e ele teve que dominar as maravilhas da ciência da espionagem para que ninguém visse o encontro deles. E ele não lhe proporcionava nenhum romance. Se ele lhe dava flores, era uma vez por ano, não com mais frequência. Ele nunca a levou para passear no mar. É verdade que ele sempre ajudou financeiramente, mas o dinheiro é apenas um pedaço de papel. Não há sentimentos. Ele descobriu que sua Vicky, que ele usou descaradamente nos últimos 2 anos, também tem uma alma. E ele parecia ter cuspido nessa alma. Apresente-a aos pais dela, suspirou Evan, tentando mudar de assunto e afastar os sentimentos desagradáveis. Oh, isso é impossível. Meus pais, você sabe. E o cardiologista fez um gesto vago, que poderia ser interpretado de 2 maneiras, se desejado. Ou ausente em princípio, ou voado para outro planeta. Eva estava disposto a apoiar qualquer uma das versões, desde que ele não estivesse dizendo a verdade. Mas você tem paz. Gritou Vitória com impaciência, eu vi o alvo. E eles moram na mesma cidade em que você vai trabalhar. Você espera que eu acredite em tais coincidências?
Você deu uma olhada nos meus documentos? Perguntou o cardiologista. Claro que sim, respondeu a enfermeira. Preciso saber se o senhor é divorciado, se paga a pensão alimentícia. Ah, vamos lá. Você sabe o que quero dizer. Meus pais são. Como posso dizer isso de forma delicada? Bem, você não vai gostar. Você tem uma mulher lá dentro? Sibilou Vitória com raiva. Talvez o seu verdadeiro amor esteja lá fora, esperando por você. E eu sou apenas um esquadrão substituto, para uma necessidade urgente. Não, não, o que você está, e disse o médico. Vitória, eu sei como pareço por fora. E também sei que estou sendo um porco. Mas você e eu somos adultos, não podemos. Evan, pare com isso, a enfermeira o interrompeu, impaciente. Eu acredito em você, mas vamos fazer um acordo. Se você for embora, vá embora de vez. E não me ligue, nem me escreva, nem me peça nada. Nunca lhe darei mais nada, nem uma célula do meu corpo. E juro que me casarei com o primeiro tratorista ou colhedor que eu vir. Quem quer que ligue. Evan suspirou. Vitória era boa demais para ele. Ela não só sabia o que valia, como também o tinha. E ele? Ele a tratou mal, menosprezou-a, usou seu amor como se estivesse tirando sultanas de um pão. Todas as coisas saborosas em sua boca e o resto no chão. Isso não está certo, mas por que você não pensou nisso antes? Vitória, e ele perguntou. Dê-me uma semana. Que tal assim? Daqui a uma semana, e tudo chegará ao fim. Ou eu a peço em casamento ou seguiremos caminhos diferentes, concorda? A garota ficou em silêncio, pensando no que dizer. Seu rosto refletia toda uma gama de sentimentos. Ela deve estar tentando entender por que estava perdendo seu tempo com esse homem bom, mas indeciso. Assim, enquanto a operação durar e os segundos contarem, ele pode tomar rapidamente a decisão certa. Mas quando se trata de sua vida pessoal, isso leva semanas, meses, anos. A resposta para o pretendente indeciso estava se formando em sua boca. Sabe de uma coisa, Evan? O voo até a fonte foi desagradável, mas sóbrio. O ar frio do outono era reconfortante. Oliver achou que realmente havia se comportado de forma inadequada. Mas o pensamento existia em sua cabeça, sem nenhum remorso ou desejo de fazer as pazes. Estava feito, então por que se preocupar? Obrigado, disse ele a Peter, que se aproximou do sem-teto. De fato, meu guarda-roupa está precisando de uma lavagem há muito tempo. Se você chegar perto da minha namorada de novo, está me ouvindo? Ameaçou o cara. Eu vou fazer você, e eu vou fazer você. Vamos, Peter, vamos, Leslie correu até ele. Oliver, estou tão envergonhada. Está tudo bem, eu mereço, sorriu o artista. Mais uma vez, ele queria lhe fazer uma oferta para trabalhar para ele como modelo, mas mudou de ideia, olhando para a jovem concorrente. Prazer em conhecê-la. Jovens, venham novamente à nossa cidade. Um murmúrio reinou na cafeteria. O segundo garçom colocou no chão uma bandeja com 2 garrafas de vinho e correu para dentro, para as entranhas. Ele provavelmente iria chamar Thomas para prender Oliver e levá-lo para a delegacia de polícia. Mas essa perspectiva não estava nos planos do artista livre. Ele achava que qualquer situação, mesmo a mais invejável, poderia ser explorada. Além disso, Oliver tinha um problema mais urgente, ele precisava secar suas roupas antes do anoitecer. É claro que não estava tão frio quanto em dezembro ou janeiro. Mas pegar pneumonia era uma possibilidade real. Felizmente, ele já tinha um plano de ação para essa eventualidade. Ele deixou a fonte e se afastou lentamente. E enquanto a atenção de todos os visitantes estava voltada para o jovem herói que o havia mandado para o banho, Oliver agilmente roubou 2 garrafas de vinho fortificado deixadas para ele pelo garçom e as escondeu em seu casaco. Ele saiu vitorioso da cafeteria, acenando para a mulher à mesa. Oliver se afastou a uma distância segura, temendo não tanto a exposição, mas o congelamento.
Em sua mente, ele já havia elaborado um plano para escapar de uma morte fria. Do outro lado da rua da cafeteria, havia um parque recém-paisagístico. Havia bancos, gazebos, playgrounds para as crianças. E, o mais importante, braseiros onde se podia acender uma fogueira e usá-la para secar coisas. Oliver teve sorte, alguém havia assado carne recentemente e deixou brasas. O artista jogou um pouco de mato que havia recolhido nas proximidades e começou a atiçar as chamas. Havia algo de filosófico nisso, algo de eterno. É verdade o que dizem, você pode olhar para o fogo infinitamente. Quando os galhos estavam queimando, ele colocou algumas histórias sobre eles, como se tivessem sido deixadas ali para ele. Quando estava quente o suficiente, Oliver encontrou um galho grande, enfiou-o no chão e pendurou o casaco para secar. Colocou as botas e as meias na borda do braseiro, longe das chamas. Enterrou os pés na areia misturada com cinzas e sentou-se em um tronco. Passou 2 horas se aquecendo junto às chamas e bebendo vinho de uma garrafa. O calor feliz se espalhou por fora e por dentro de seu corpo. Logo, todos os problemas começaram a se afastar da periferia de sua consciência. Além disso, uma grande ideia lhe ocorreu: quem disse que ele não poderia ir ao hospital? Quando escurecer, ele entrará pela janela. Ele escolheria qualquer quarto, se deitaria em uma cama vazia e diria aos pacientes: vocês têm todas as pessoas aí dentro? Quando finalmente escureceu, e Oliver estava completamente bêbado, ele começou sua difícil jornada até o centro médico. Não era apenas a escuridão, que pelo menos era diluída pelas luzes da rua, mas também o solo nativo. Ela estava tentando pular e bater em seu rosto. Ele teve de estender as mãos para evitar arranhar o nariz. Finalmente, os prédios do hospital apareceram. O artista livre, embora não se considerasse um homem velho, não estava mais com vontade de fazer acrobacias. Conquistar a cerca lhe parecia como escalar o topo de uma montanha. Ele precisava urgentemente de uma janela aberta para entrar. Até mesmo o primeiro andar era um obstáculo intransponível. Mas ele teve sorte. Alguém havia deixado uma janela aberta no anexo do hospital, bem perto da entrada principal. Exatamente onde o guarda e algum outro personagem o haviam levado hoje. Foi nesse ponto que a elevação caiu, então foi possível chegar à janela aberta sem muito trabalho. O artista livre se sentiu animado quando entrou. Na escuridão total, ele sentiu como estava bêbado. O quarto estava mortalmente silencioso. Os pacientes mal respiravam e Oliver se afastou para não acordá-los. Na escuridão, ele procurou a cama e tateou em busca dela. Era pequena, estreita, e os burocratas economizavam dinheiro em tudo. Não havia cobertor, e o travesseiro era pequeno e ridículo. Essa cama estava definitivamente desocupada. Oliver se arrastou para o berço, colocou um lençol sobre si mesmo e adormeceu. Era confortável, macio, quente e silencioso. Por alguma razão, a cama tinha laterais macias, mas a mente intoxicada do artista livre não prestou atenção nisso. A chegada do artista não acordou ninguém, embora ele tenha feito muito barulho. Eu me pergunto por quê. Helga não conseguiu escapar da feliz notícia: seu filho estava voltando para a cidade. E não era qualquer um, mas o médico-chefe do hospital local. Ela não conseguia acreditar em sua felicidade e que um pai tão negligente pudesse ter um filho tão maravilhoso. Eva não a mimava com visitas, mas também não a decepcionava com telefonemas. Ontem ele ligou e disse como se não fosse nada: estou voltando para casa como médico-chefe. Que ele iria escrever uma tese e, em geral, almejar as estrelas. Helga ficou muito feliz. Ela teria que trazer para casa seu velho tolo, e então a viagem de sua vida poderia ser considerada um sucesso. É claro que ela poderia passar o resto de seus dias sozinha. Mas ela achava que era seu filho, e não ela, que precisava de uma reunião agora. Ela podia ver por que Evan guardava rancor. Que ela não podia ficar com Oliver, que não queria suportar seu estilo de vida e suas palavras duras. E mesmo que o artista tivesse deixado há 10 anos, ela ainda se importava com ele. Se importava. Afinal de contas, 2 crianças de pé. Onde posso encontrá-lo, aquele bastardo? Vance, você está ouvindo?
Helga ligou para um homem que Oliver tem em seu celular. Estou ouvindo, respondeu ele. Sua voz era deliberadamente áspera, mas Vance era um bom homem. Um bom homem. Você o reconheceu? Perguntou a mulher. Claro que o reconheci, disse o homem. O que? Está ligando para me desejar feliz aniversário, amigo? Já foi, em agosto. Mas antes tarde do que nunca. Sinto muito, Vance, disse Helga. Não é por isso que estou ligando. Ouça, estou procurando meu Oliver. Você o viu? Claro que o vi. A voz de Vance ficou mais áspera de repente. Ele foi à minha casa no outro dia, seu vagabundo. Ele disse que me amava. Mas as palavras dele, velha, não valem o ar em que são jogadas. Acho que você não o aceitou. Não acreditou em suas palavras. Não. A pessoa com quem estou falando respondeu. Ouça, trabalho duro, trabalho duro. Meus olhos não enxergam mais nada, mal consigo segurar este pincel. E ele? Dormindo em valas, bebendo amargo em baldes como um pepino. Ele andou 5 quilômetros até mim sem sequer ofegar. Ele parece bem? Perguntou Helga. Ela sabia a resposta para essa pergunta. Com a saúde de Oliver, nem mesmo a vida nas ruas poderia lhe fazer muito mal. Excelente. Vance confirmou sua suposição. Ouça, recebi um telefonema de um colega de Morgulis. Ele estava descansando ali, no terraço, e viu uma coisa dessas. Helga pensou por um momento, do que estamos falando? E então ela se lembrou, no mesmo lugar onde ela havia provado seus primeiros coquetéis quando era muito jovem. Esse lugar ainda é procurado pelo público? Ah, é uma cafeteria? A mulher ficou surpresa. Bem, eles ainda estão no mercado? Claro, respondeu Vance. E você não sai de casa? Oh, eu saio, Vance, eu saio. Então, o que aconteceu lá, nessa cafeteria? Ah, é isso mesmo. Esse nosso idiota encontrou alguns garotos, irritou-os e um deles quase o afogou na fonte. Ele ficou debaixo d'água por 3 minutos, dá para acreditar? Tudo estava borbulhando, eles queriam chamar a polícia. Mas ele saiu ileso. Helga acenou com a mão. Vance sempre gostou de enfeitar. Vamos fazer o seguinte, Vance. Se vir o meu, diga a ele que eu estava procurando por ele. Não estou bem, vou morrer, diga isso. O que foi, velha, é verdade? Perguntou a interlocutora. Não se atreva a dizer isso para mim, entendeu? Vou pensar no assunto, respondeu Helga e desligou o telefone. Tudo muda para pior, pensou Christopher, sentado em seu aconchegante escritório. A poltrona de couro se ajustava perfeitamente à sua figura geralmente esguia, e em um canto havia uma chaleira elétrica cara com filtro embutido, cafeteira, umidificador e outros presentes de empreiteiros agradecidos. Se, de repente, ele quisesse descansar, poderia se deitar no sofá de couro, outra surpresa que recebeu após a reforma da entrada. Mas Christopher não tem tempo para descansar. Na porta há uma placa orgulhosa gravada em ouro, um Deputy Chief Medical Officer for Epping. É uma obra de arte, a impressão é uniforme e não há uma mancha ou nódoa na superfície. A placa mais bonita do país, e Christopher tinha certeza de que até o próprio ministro da Saúde tinha um selo pior. Ele mesmo fez isso e, ao mesmo tempo, reformou o hospital, os prédios e os arredores. Infelizmente, o espaço disponível para reparos e melhorias no hospital estava se esgotando. O dinheiro estava acabando, e Christopher ainda tinha que reformar seu carro e mandar seu filho para cursos de idiomas no exterior. Ele teria que se virar. Quando ele foi nomeado médico-chefe adjunto, os pessimistas riram. Christopher nem sequer tem um diploma de medicina. Você não é um médico. Quem lhe deu o direito de se chamar de médico-chefe adjunto? Christopher reagiu calmamente a esses ataques, respondendo com moderação. Com seus detratores, ele gradualmente chegou a um acordo, porque os chefes de cozinha sempre têm mãos longas e limpas. De fato,
é uma piada que um homem que não está diretamente relacionado à medicina se torne vice-diretor médico? Christopher responderia a essa pergunta em blocos. Em primeiro lugar, é preciso convencer a todos de que você é indispensável. Em segundo lugar, em todos os níveis, criar a confiança de que, sem o cargo de médico-chefe adjunto no hospital, você não pode ficar sem ele. Em terceiro lugar, mantenha-se no cargo com tenacidade, desde a última força. E então todas as tempestades da equipe passarão. O antigo médico-chefe tinha pouco interesse nos assuntos do hospital e preferia ficar em seu escritório. No último ano, ele não interveio em nenhum assunto, deixando tudo para seus assistentes. Mas Christopher estava sempre no meio das coisas, tirando o máximo proveito delas. Como hoje, por exemplo. Ele viu aquele vagabundo e brilhantemente se fez passar por médico para se livrar dele. Ele agiu de tal forma que não havia uma única moeda em todo o hospital e na vizinhança que não caísse silenciosamente sobre o médico-chefe assistente da parte financeira. Seu orgulho especial era a loja de rituais. Christopher alugou o local em que havia crescido por um lucro incrível. Não para o hospital, é claro, mas para ele mesmo. A papelada dizia que deveria ser outra coisa. Ele não conseguia se lembrar do que era. Todos os dias, parentes inconsoláveis iam à funerária para se despedir. O comércio de coroas de flores, lâmpadas, fitas e cruzes florescia. É claro que a visão da parafernália funerária na entrada principal do hospital nem sempre agradava aos pacientes e visitantes. Especialmente quando havia um carro fúnebre estacionado no estacionamento. Mas aos descontentes, Christopher sempre respondia filosoficamente. Memento mori. Disse o médico-chefe adjunto. Lembre-se da morte. Todos nós saímos das cinzas, e é apenas uma questão de tempo até voltarmos às cinzas. Por falar em cinzas. Ele fez com que o hospital comprasse as urnas mais caras do país. Infelizmente, havia uma falha. As caixas eram muito resistentes e não eram quebradas há 4 anos. Era impossível quebrá-las. Eu costumava renová-las todo ano ou até com mais frequência. Christopher não descartou a possibilidade de ter que sabotar as caixas incrivelmente resistentes e comprar novas. Antes, tudo estava bem, mas agora havia um novo desafio. Um médico-chefe jovem e muito verde, com apenas 35 anos de idade, está sendo enviado ao hospital. E o que Christopher tinha ouvido sobre ele não inspirava otimismo. Um médico fanático e totalmente dedicado. Muito provavelmente ele não toleraria nenhum tipo de maquinação e violação. Pelo contrário, ele enfiaria seu longo nariz nas finanças de Christopher ou, Deus o livre, o forçaria a compartilhá-las. No dia anterior, na quinta-feira, o vice-diretor médico foi a um dos prédios médicos, onde o trabalho de reparo estava em pleno andamento. De acordo com os documentos, eles deveriam ter sido concluídos há 2 meses. Mas os pedreiros, contratados por uma empreiteira especializada, estavam trabalhando muito lentamente. E, afinal de contas, os certificados de conclusão foram assinados há muito tempo, o dinheiro foi transferido. O diretor anterior não se intrometia em tais assuntos, mas é improvável que seu sucessor seja tão maleável. Mexam-se, seus bastardos! Gritou Christopher, encarando os trabalhadores. Mexam-se ou eu os deixarei sem um tostão. Mas as palavras do capataz não surtiram efeito. Os finalizadores vagavam preguiçosamente pela sala e trabalhavam em um ritmo de caracol. Era o tipo de desesperança e desgraça com que os escravos devem ter trabalhado na Roma antiga. Infelizmente, Christopher não era um patrício e, portanto, não podia influenciar os trabalhadores escravos com os métodos que ele tinha em mente. O camareiro tentou se acalmar e recuperar a compostura. Em princípio, se você trabalhar dia e noite, incansavelmente, é bastante realista terminar na segunda-feira. Na sexta-feira, o novo médico-chefe provavelmente não se aprofundará tanto nos assuntos do hospital. Além disso, eu havia preparado um ótimo programa para ele: restaurante, bilhar, sauna. Vamos lá, vamos lá! Gritou Christopher, discando para o contratante. O telefone não estava disponível. Por que está gritando, pai? Perguntou o construtor, que cheirava a vinho.
Não precisa gritar conosco, somos pessoas experientes. Um homem inteligente disse: e se você fizer mal e rápido, a velocidade será esquecida, mas a qualidade será lembrada. E as boas obras, como sempre, não são feitas rapidamente. Você sabe como fazer um bom trabalho? Desafiou Christopher. Faça-o para mim, não importa o que aconteça. É melhor levar tempo com as coisas ruins também, pai. Ou o quê? Se você fizer coisas ruins, eles as aceitarão tarde demais. É isso que estou lhe dizendo. Não, eu não poderia discutir com esses bastardos. É por isso que um empreiteiro deve ficar em cima deles e deles espátulas e pincéis, carregue tintas. Ou melhor ainda, pegar um chicote e açoitar, açoitar, açoitar. Naquele dia, Christopher não foi para casa à noite, ele estudou os documentos financeiros até seus olhos ficarem pretos e se certificou de que não perderia nenhuma mosca neles. Sua esposa entendia sua pressa e agitação. É claro, se ele não tivesse aquele emprego, a vida dela acabaria em um piscar de olhos. São 6 horas da manhã. Evan sempre acordava a essa hora. Não importava se era um dia de semana ou um fim de semana. Se ele ficasse deitado perto do fogão por tempo suficiente, poderia ver as perspectivas flutuando. Hoje, é claro, não havia pressa. Ele entraria calmamente no carro e chegaria em sua cidade natal. Ele se colocaria em seu novo hospital desde o início, antes de se apegar aos novos delegados. E então ele pensaria novamente, com muito cuidado, em como estar com sua amada. Afinal de contas, a conversa de ontem com Vitória foi como um tapa na cara. Ele realmente iria continuar seu relacionamento com ela. Visitá-la uma vez por mês ou mais frequentemente, para passar algum tempo de qualidade com ela? Isso não era suficiente para Vika? Eva não entendia por que todas as mulheres, mais cedo ou mais tarde, exigiam não apenas sua atenção, mas também seu próprio coração. Para se distrair de pensamentos desagradáveis, o médico decidiu ler notícias sobre a instituição que ele havia sido enviado para administrar. Evan digitou no mecanismo de busca o Hospital número 5, e o primeiro link para um vídeo em uma rede popular. Ele mostrava 2 homens carregando o corpo ofegante de um sem-teto para fora da entrada principal. Ele parecia estar dando sinais de vida, balançando a cabeça. Acalme-se, eu sou médico, disse um dos heróis. Embora ele estivesse usando um moletom comum em vez de uma bata. Se eles o levaram para o pronto-socorro, isso é louvável. Eles poderiam ter usado uma maca ou uma maca, mas algo dizia a Evan que eles não o tratariam. Ele pode ser apenas um sem-teto, mas tem direito à vida. E à sua saúde. O vídeo foi gravado na quinta-feira, antes de ele assumir o cargo. Muito bem, ele terá um confronto em breve. É assim que ele vai começar a limpar o hospital e o sistema de saúde. Eva entrou no carro e digitou um endereço conhecido no navegador. Ele levaria 1h30 para chegar às 8h30 da manhã, embora todos esperassem que ele estivesse lá às 9h. Além disso, ele entraria pela entrada normal, não pela entrada de serviço, para conhecer o hospital por dentro. Ele diria que era um paciente e pediria o livro de registro. Mas seus planos não deram certo. Eva ouviu uma voz servil ao cruzar a entrada do prédio principal. A propósito, estamos esperando por você desde as 6 da manhã. Um homem baixo estava esperando por ele na porta, um homem sobre o qual nada poderia ser dito com certeza. Ele não era nem magro nem gordo, nem cabeludo nem careca, nem inteligente nem estúpido. Ele sorriu amplamente e estendeu a mão para o cardiologista. Eva não teve escolha a não ser apertá-la. Prazer em conhecê-lo, disse o homem. Meu nome é Christopher e sou seu primeiro assistente. Vamos conversar assim, Evan Christopher, sem barreiras, sem limites. Seja simples, seja direto. O que você acha? Algo nesse homem parecia familiar para Eva. A voz, eu acho, e o moletom. Onde ele o tinha visto antes? Talvez em uma recepção? Certo, este é o mesmo cara do vídeo que você viu esta manhã. Não teve muitas visualizações, é claro, mas mesmo assim.
O diretor médico-chefe tirou o celular do bolso, o link estava salvo. Olá, Christopher, disse Evan. Sou o novo diretor médico-chefe. Gostaria de saber onde já ouvi antes. E então eu respondi na internet. Veja, você não está neste vídeo? Ele ligou o telefone e o mostrou ao seu assistente. Mas ele não ficou constrangido nem por um segundo. Colocando o mesmo sorriso característico em seu rosto, ele disse sem hesitar. Veja como estamos indo bem. Nós o curamos. Quem? O médico-chefe ficou surpreso. Ele sabe quem é o paciente. Aqui, ele não foi nem um pouco ao pronto-socorro, então mudamos de lugar. Não preste atenção, não se preocupe. Você sabe o que aconteceu com ele? Perguntou Evan. Claro, respondeu Christopher. Ele está bem. Nós o carregamos um pouco, ele se levantou e saiu. Qual é o nome desse homem? Para que eu possa verificar as informações. Conhecido como Oliver, o ajudante do xerife começou a bater os dedos pensativamente. Nensou. Walker. Evan, o que há de errado? Não está se sentindo bem? Oliver acordou com uma terrível dor de cabeça. Era como se sua energia vital tivesse sido drenada e seu corpo estivesse cheio de chumbo. Ele não conseguia se mexer. Mais importante ainda, ele não conseguia entender onde estava ou como tinha chegado aqui. O artista livre estava deitado de lado em uma sala escura. Tudo diante de seus olhos estava vermelho, como se uma cortina de mau gosto tivesse sido jogada à sua frente. Apenas seu braço esquerdo se movia fracamente, o resto do corpo estava rígido devido à pose forçada. O ontem voltou em fragmentos que apareceram diante de sua mente como um caleidoscópio. Aqui ele estava sendo expulso por Vance. Aqui ele pedia para ser internado no hospital. Depois, como nos velhos tempos, ele bebe na casa de Morgulhis e toma banho na fonte. E parece que ele vai para o jardim público. Como ele veio parar aqui? Ao ouvir vozes, Oliver se apressou em se cobrir com um lençol. Ele se virou de costas, fechou os olhos e prendeu a respiração. Você não pode fazer isso, gritou a primeira voz. Você não pode fazer isso. Veja, se é por causa desse vagabundo. E Deus com ele, quem se importa? Estou interessado, respondeu a primeira voz. Você é médico-chefe adjunto por profissão. Sim, por profissão, disse a segunda voz. Mas, na verdade, eu tenho um diploma técnico. Técnico. E estou lhe dizendo, você não pode fazer isso, gritou o homem com raiva. Você não pode vender parafernália funerária fora do prédio principal do hospital. Pelo amor de Deus. Uma segunda voz o contradisse. Isso é muito dinheiro. Deveríamos ter aberto uma cantina aqui, contestou a primeira voz. Uma farmácia, qualquer coisa. Mas não uma loja de rituais. A propósito, onde você conseguiu as chaves? Christopher deixou escapar. Primeiro, o novo médico-chefe lhe mostrou um vídeo assustador dele e de um guarda arrastando Oliver. Depois, ele o repreendeu por causa da funerária. E o dia de trabalho ainda nem tinha começado oficialmente. Mas então Christopher enlouqueceu e abriu a porta da loja com sua própria chave. O que vamos fazer? Temos que encontrar uma saída para isso. Por que eu não deveria ter uma chave? Perguntei servilmente. Eu sou o lojista. E se houver algo errado? E se você for pego em falta? Respondeu Evan. O hospital teria que pagar por isso, você é o funcionário contratado. O dia anterior voltou à mente de Oliver. As palavras-chave, o hospital, médico, enfermaria ritual. Como ele, esgueirando-se no escuro, havia decidido entrar na sala. Onde, ele se perguntava, ele tinha ido? Evan, não sejamos engraçados, disse Christopher. Sim, a sala de velório não é uma visão agradável para algumas das pessoas mais impressionáveis. Mas veja a arrumação lá dentro, que limpeza. O médico-chefe tinha outra opinião.
Ele sentiu um cheiro sutil, mas desagradável. Que é algo que as pessoas podem exalar-se. Espere, é mesmo? Veja como está tudo limpo aqui dentro. Christopher continuou empurrando. Coroas de flores de um lado. Fitas em outro. Cruzes em um terceiro. Caixões. Sim, vamos falar sobre caixões, concordou Evan. Esse caixão pessoalmente. Ele não levanta nenhuma questão? Deitado sob o lençol, Oliver começou a tremer. As vozes ficaram mais altas e os passos mais próximos. Ele pensou em tirar o véu, dar um pulo e sair correndo. Mas seu corpo rígido dificilmente aprovaria essa dinâmica. Está vendo? Perguntou Evan. Pelo amor de Deus, há um cadáver aqui. Está no caixão, não na geladeira. Os olhos de Christopher se arregalaram. De fato, em um dos caixões, sob o lençol, a silhueta de um homem era claramente visível. A única nuance era que os braços estavam de forma não natural sobre o peito, como se tivessem sido colocados de forma descuidada. Dominado pelo medo, Christopher puxou o lençol para baixo. Seus olhos escureceram e no caixão estava o sem-teto que havia sido levado para a esquina do hospital ontem. Meu Deus, sussurrou o xerife, cruzando os braços. Deus me perdoe, Deus me perdoe, Deus me perdoe, Deus me perdoe. Pai! Gritou Evan, correndo para o caixão. Pai! Soluçou Christopher. Ele sentiu pena de todos, o pobre vagabundo cujo ataque cardíaco ontem ele havia confundido com um show de talentos. O novo médico-chefe, que estava começando a trabalhar com um incidente tão trágico. Mas, acima de tudo, ele mesmo, porque é ele, Christopher, que será responsabilizado pelo que aconteceu. E parece que vai ser mais do que uma simples demissão. Investigadores da capital virão aqui, cavarão, cavarão e encontrarão cada centavo que vazou para o tesouro estadual. De repente o cadáver tossiu e abriu os olhos. Oh, Evan, já faz anos, você esqueceu seu arquivo? No silêncio que se seguiu, houve um som quando o vice-diretor médico para assuntos econômicos caiu no chão. Evan deu um tapa nas bochechas de Christopher, tentando fazê-lo voltar a si. O vice-chefe abriu os olhos. Ainda bem que há carpete por toda parte, ele sussurrou. Eu teria me machucado. O vagabundo se mexeu, aquecendo-se. Como ele poderia ser o pai de Evan? Bem, a vida acontece, pensou Christopher. Às vezes, os pais mais nojentos têm filhos ótimos. Mas, na maioria das vezes, é o contrário. Você está acordado? Perguntou o médico responsável. Quero uma explicação por escrito. Hoje. Com essas palavras, Evan se dirigiu para a saída. Ele tinha uma tarefa difícil pela frente. Se ele encontrasse uma bagunça dessas na entrada do hospital, o que aconteceria depois? Ele ainda não havia abordado a medicação, a qualidade do tratamento e outros aspectos de um tratamento bem-sucedido. Evan caminhou com firmeza, seguido por Christopher, que havia acordado. Oliver, exausto da bebedeira da noite anterior, vinha atrás. Ele estava com sede e se encostou na torneira do refrigerador na tenda de rituais atrás do filho. O médico-chefe assistente estava com tanta pressa que se esqueceu de fechar a porta. Evan, gritou Christopher quando eles passaram pelo saguão do prédio principal. Eu posso explicar tudo, eu juro. Não duvido disso nem por um segundo, respondeu o médico-chefe. Tanto explicando quanto respondendo. As pessoas começaram a olhar para eles. Evan se sentiu desconfortável, percebendo que sua nova equipe estava começando a conhecê-lo aqui e agora, em um ambiente menos do que ideal. Mas ele não estava disposto a mudar de ideia. Caros colegas. Ele se dirigiu aos que estavam olhando para ele e para Christopher. Lamento que estejamos nos reunindo em um ambiente tão difícil. Mas não temos tempo a perder. Temos muito trabalho a fazer. Vamos continuar com ele. O pequeno discurso pareceu causar uma boa impressão na equipe. Evan percebeu alguns olhares e sorrisos de apreciação e acenou com a cabeça para cada um deles.
Então, ele congelou, indeciso, imaginando o que fazer em seguida. Evan, por uma palavra, uma voz familiar soou por trás das costas do recém-formado médico-chefe. Vitória? Disse Evan, virando-se. Você é a última coisa de que preciso. Evan, eu não estou esperando, respondeu a garota. Você vai me dar alguns minutos agora mesmo ou eu o deixarei para sempre. Christopher esfregou as mãos, essa era sua salvação. Agora, dependendo da situação, ele marcaria um encontro particular entre eles ou... Não, o chefe definitivamente não iria expulsá-la. Zavoz decidiu assumir o controle total da situação. Sim, não jogue a garota fora. Disse ele. Venha, vou lhe mostrar seu novo escritório. Você pode falar comigo. Aqui, veja, este é o Frank, nosso segurança sênior. Frank, não caia no sono. Ele correu até o primeiro andar do prédio principal, com passos largos. De vez em quando, ele olhava por cima do ombro e fazia um gesto com a mão que dizia, alcance, alcance, alcance. Evan suspirou e o seguiu, agarrando Vitória pelo cotovelo. Vitória, não é nada pessoal, disse o chefe. Está tudo uma merda aqui. Está tudo bem, sorriu a enfermeira. É hora de colocarmos as coisas em ordem. E eu sei como. Ao passarem pelo guarda, Evan fez sinal para ele. Frank. Uma palavra. Oliver não conseguia acreditar em seus olhos e ouvidos por um longo tempo. Era assim que seu filho havia crescido. Não apenas em estatura, mas também profissionalmente. Ele é um excelente médico de família. Agora ele provavelmente poderá ir ao hotel e ao hospital-restaurante de graça. Agora ninguém se atreverá a jogá-lo na rua ou a falar desrespeitosamente com ele. E o guarda pode até puxar suas orelhas, e nada acontecerá com ele por isso. É verdade que, quando o artista gratuito estava distraído, só por um segundo, esse homenzinho ágil levou seu filho no braço com uma garota. Não tem problema. Só temos que encontrar seu escritório, dele é o médico-chefe. Deixe a secretária tentar impedi-lo, ela será a pior por isso. É difícil encontrar bons empregos na cidade hoje em dia. Eu fiz muito por ele, pensou Oliver em voz alta. Em primeiro lugar, eu o trouxe ao mundo. Em segundo lugar, eu lhe dei um cachorro maravilhoso quando ele tinha 3 anos de idade. Minha esposa não queria que ele tivesse um, mas quem perguntou a ela? Quando meu filho tinha 6 anos, pintei seu retrato. O que mais fiz por ele? Dei-lhe um nome, patronímico e sobrenome, é claro. Não foi nada demais. Mas, na mente de Oliver, qualquer indulgência para com um homem era a maior gratidão de sua parte. Portanto, eu estava convencido de que Eva não recusaria sua ajuda. Especialmente porque era inverno e não havia para onde ir. Ele poderia tomar o café da manhã e depois ir para a cidade, para seus bares e amigos favoritos. E deixar que eles tentassem mantê-lo fora. Pare com isso. Oliver foi tirado de seus pensamentos por um guarda. Ele literalmente bloqueou a estrada e o vagabundo se chocou contra ele com toda a sua força. Foi então que o poder de seu oponente foi revelado. O guarda nem sequer cambaleou, mas o artista caiu no chão. Ei, grandalhão, gritou Oliver para ele. Saia do caminho. Esta é uma instalação segura, sorriu o guarda. Você não pode entrar e sair daqui à vontade. Sim, você pode, respondeu o artista. Se seu filho for o médico-chefe. Quem é ele, Evan? Perguntou o guarda, incrédulo. A ideia é sua. Isso é uma cruz. Disse Oliver com veemência. Meu querido filho, já se passaram 10 anos. Evan tinha ordens estritas para não deixá-lo entrar, explicou o guarda. Mas ele não o deixaria entrar de qualquer maneira. Dê-o fora daqui. Ou eu chamo o Thomas. Para dizer a verdade, eu deveria ter feito isso ontem. Não, o guarda está definitivamente mentindo. Não há como o filho dele, de sua própria carne e sangue, mandar o próprio pai sair do local. O oficial estava definitivamente trapaceando.
Mas como podemos enganar esse idiota? Temos de entrar, por todos os meios. E falar com meu filho cara a cara. Ok, Oliver sorriu, eu vou fazer isso. Eu faço isso. Posso ir ao banheiro? O guarda perguntou e coçou a cabeça. Não havia ordens do médico-chefe. E recusar um pedido desses a um mendigo não é cristão. Venha, eu o acompanho até a saída. Eu o acompanharei até a saída. Quando passaram pela escada, Oliver, com uma impetuosidade sem precedentes para sua idade, escapou de repente e subiu correndo as escadas. O guarda gritou atrás dele, mas ele não conseguia se mover na mesma velocidade. Ele não conseguia se mover na mesma velocidade. Aqui está seu escritório, chefe, disse Christopher. Simples, mas de bom gosto. Precisando de reparos, é claro. O escritório realmente não dava a melhor impressão. Uma escrivaninha frágil, uma cadeira com um mecanismo de elevação quebrado, um sofá com 3 pernas. As paredes estavam lascadas e a maçaneta da porta balançava. No entanto, nada no mundo é casual. Christopher havia escolhido deliberadamente esse escritório em particular para que o novo chefe de departamento pedisse a ele que arrumasse tudo. O delegado demonstraria sua própria indispensabilidade e eficácia. Ótimo, disse Evan. Ele não estava impressionado com esse ambiente. Deixe-nos em paz. E se? E se? Christopher começou a se lamentar. Ele estava esperando instruções para limpar o escritório. Tudo bem, vá, Eva exigiu. Lidaremos com você mais tarde. O assistente saiu pela porta, perplexo. Viu como está bagunçado? Disse Evan. Com todo o trabalho que tenho de fazer aqui. Você não vai acreditar no que aconteceu. Evan, eu estive pensando, disse Vitória com um toque de solenidade. Case-se comigo. Com essas palavras, ela se ajoelhou, tirou uma caixa do bolso e a abriu. Dentro dela havia um par de lindas abotoaduras. Vitória, levante-se imediatamente. Exigiu o médico-chefe. Que tipo de brincadeira é essa? Que tipo de brincadeira? Perguntou a moça. Você não está me pedindo em casamento. Por isso, decidi fazer o pedido pessoalmente. Bem, você diz sim ou não? A porta se abriu com estrondo. Oliver parou na soleira e, alguns segundos depois, o guarda apareceu correndo. Filho! Gritou o artista. Filho! É assim que você é com seu pai, não é? Evan, me desculpe. Gritou o guarda acima dele. Aquele velho safado fugiu. Ultrapassado. O médico-chefe ficou em silêncio. Depois, olhou para Vitória, que ainda estava ajoelhada, e disse: Você queria conhecer meu pai, Evan. Você queria conhecer meu pai, Evan apontou para o vagabundo sujo. Conhecer Oliver Walker. Mais tarde, Evan, mais tarde, disse a garota, impaciente. Eu estava lhe fazendo uma pergunta. Eu concordo, Vitória. Estou dentro. Só que com uma condição: você trabalhará aqui comigo. Concorda?